onde? E a gente, eu sei que estou aqui com um vídeo especial. Não é nesse jogo aqui não, tá bom? Vai ser um vídeo de ranqueando jogos. E dessa vez vamos ranquear o jogo do Roblox. Quer dizer, não, do Pokémon. Isso mesmo, vamos ranquear jogos de Pokémon. Entre os jogos antigos até os jogos atuais, tá bom? Então se você é novo aqui, então se inscreve no canal, deixe seu like e mande esse vídeo para o máximo de pessoas possível, sendo familiar, amigo ou colega de escola, tá bom? Então bora pro vídeo. Aqui tá todas as opções que a gente pode escolher, tendo um total de, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tipos de jogos. Não, 8. Agora que eu vi. Tá certo. 8 tipos de jogos de Pokémon que nós pode jogar. Então, hoje eu vou ranquear cada um. Mas eu vou falar somente dos pontos bons e dos pontos ruins. Começando pelo primeiro jogo de Pokémon, o Fire Red e Leaf Green. Pra quem não sabe, eu ainda estou fazendo uma série jogando o Pokémon Fire Red. Pokémon Fire Red e Leaf Green foi pra mim um dos meus jogos favoritos durante essa franquia de Pokémon. Tendo ainda até o desenho que ainda tá rolando ainda pela internet. Sendo TV Pokémon, aqui é lá na primeira temporada. Mas o bom é que os episódios lembram bastante a nostalgia. E isso é um ponto muito bom. Outra coisa é que você consegue conhecer melhor os Pokémon. E também você consegue. E o bom é que nele tem uns desafios super incríveis, como explorar lugares, explorar vários tipos de outros lugares dos jogos, sendo florestas, ou até mesmo enfrentar líderes de ginásio, cavernas, o mar. E isso tudo é super legal. E ainda tendo dois protagonistas. A gente pode se tornar o menino ou a menina, mas também podemos ter o nosso rival. Mas o que eu não gostei é que parece que é o jogo que decide se a gente vai ter um rival ou uma rival. Que é o Gary Carvalho, o neto do professor Carvalho. E isso é um dos pontos que eu não gostei muito do jogo. E no desenho, por causa que a gente não pode decidir se a gente vai ter uma ou um rival. Então, eu vou colocar o Fire Red no eu gosto. Agora vamos para a segunda parte do canto, que é o Pokémon Johto, que é o Gold Silver. Esse também foi outro jogo que marcou muito minha infância, que eu gostei muito de assistir, e com certeza você também. O chatinho mesmo é que é quase a mesma coisa. E eu acho que
os criadores, quando criaram o Pokémon Jotô, eu acho que eles ficaram com mais preguiça de criar mais Pokémon do que fizeram lá na primeira temporada. Quando criaram o Pokémon Jotô, nos jogos, parece que eles aproveitaram mais os Pokémons de canto do que fazer Pokémon novo. E isso é uma grande verdade que eu percebi bastante. E no meu celular, eu também tenho uma versão de Jotô no meu celular. Mas parece que eles aproveitaram bem mais os Pokémons de canto do que fazer Pokémons de Jotô, pelo que eu vi. E se for jogar, dá pra perceber em que quase pouquíssimos ginásios eles usaram os Pokémons novos. Muitos não usaram, que eu acho que poderiam ter aproveitado bem mais. Então, eu vou colocar o Pokémon, esse daqui, no mais ou menos, por causa que eu não sei se eu gosto ou não gosto. Agora vamos para um dos meus favoritos, o Pokémon Rubi e Safira. O Pokémon Rubi e Safira foi uma das franquias em que eu até gostei. Por quê? O Pokémon Rubi e Safira, eles têm pelo menos 3 tipos de variáveis que você possa jogar. E o que eu mais gostei mesmo só foi do Emerald, por causa que eu quase nunca joguei Rubi e Safira. Mas o que eu gostei é que mesmo eles terem colocado só pouquíssimos Pokémons aproveitados de canto, eles conseguiram criar bem mais Pokémons dessa região. E ficou bem melhor do que aconteceu com o Jotô. Mas se for falar somente coisas boas, eu colocaria em amo. Mas, como eu não posso, eu tenho que ser sincero. Agora, se for falar de partes ruins, por mim, eu acho que a única parte ruim dessa franquia seria, deixa eu ver. Se for lembrar de coisas ruins do jogo, eu acho que poderia colocar tipo uma mecânica. Tipo, deixa eu ver. Eu acho que por mim poderia ter colocado um pouquinho mais de desafio. Ou até mesmo entre os dois jogos mudar se alguma coisa, tipo a insígnia, sobre você pegar um exemplo e um jogo eu pegar a insígnia da pedra, mas no outro jogo eu pegar tipo a insígnia terrestre, ficaria legal. E se for no Ruby, mas se for no Emerald, eu acho que poderia ter colocado um pouquinho de cada. 4 insígnias de um jogo, 4 insígnias do outro. Então eu acho que pra Rubi e Safira, eu acho que eu vou começar a colocar ele mais aqui, nesse. No gosto. O Rubi e Safira pode ter pode ter alguns detalhes chatos, mas até que é legal. Ah, eu quase esqueci. Por mim, eles usaram até mesmo. Eu acho que eles teve um pouquinho de preguiça em criar um rival para o nosso protagonista. Por quê? Diferente do Pokémon Fighting Red e Leaf Green e no Pokémon Jotô,
Eles teve pelo menos noção em criar um rival para os protagonistas. Mas nesse daqui, parece que eles tiveram preguiça de criar um rival para nós. Por quê? Pense comigo. Imagina se eu pegasse a menina, mas o nosso rival que talvez seja um personagem completamente diferente ser o mesmo. Por isso que eu não concordo muito que ele tivesse um nível melhor. Tipo, no Eu Amo. Então, é por isso. Por causa que eu acho que eles tiveram preguiça até de criar um rival pra nós. Outro jogo agora é o Diamond e o Pérola. Eu acho que nessa região, os Pokémons, eu até que gostei. Mas eu acho que eles tiveram alguma preguiça em criar alguns Pokémon. Principalmente por alguns iniciais. Os iniciais, por mim, eu acho que teve. Eu acho que os iniciais poderiam ter sido bem mais aproveitados. Vou dizer tipo alguns. Começando pelo Piplup, o inicial Tiágua, que apareceu no desenho. Eu percebi que eu acho que ele poderia ter sido aproveitado, não para ser o inicial, e sim um Pokémon para um bioma tigelo. Por causa que o Piplup, tendo aquela aparência de pinguim, eu acho que ele poderia ter sido aproveitado para criar um Pokémon do tipo gelo do que um Pokémon inicial de água. Por causa que se pensar bem, o pinguim ele fica bem mais no gelo do que na água. Então eu acho que ele poderia ter sido aproveitado para isso. Outro Pokémon que eu também não gostei foi do inicial de fogo, o Chinchar. Por quê? O Chinchar, mesmo ele tendo um visual bacana ao evoluir, eu acho que ele poderia ter um visual tipo. Talvez ele ser do tipo fogo. Eu acho que ele poderia ter sido aproveitado em fazer. Em inspirá-lo em outro animal do que o macaquinho, do que o macaco. Eu acho que ele poderia ter sido aproveitado para criar um tipo, deixa eu ver. Eu acho que ele poderia ter sido aproveitado para criar outro animal que não seja um macaco, por causa que o macaco pode ser um Pokémon entre os biomas, tipo no bioma da floresta dos jogos. Eu acho que ele poderia ter sido aproveitado para essa parte do jogo, não para ser o inicial. E um outro inicial que eu também não gostei muito foi do Planta, o Turtwig. Por causa que eu acho que o visual dele não foi. Eu acho que. Eu não sei se ele foi inspirado ou em um animal ou em uma planta. Por causa que muitos dos criadores de Pokémon que criaram os jogos, eles teve ideias pra, tipo, fazer uma planta virar um Pokémon, que nem fizeram com a Chikorita. Como ela foi inspirada em um legume e o Bulbasauro numa planta. Quer dizer, num animal com uma planta em cima. Eu acho que eles tiveram tanta preguiça que fizeram assim. Queriam logo postar o desenho. Eu acho que eles quiseram. Teve a ideia brilhante em fazer uma tartaruga terrestre misturando o Squirtle com o Bulbasauro. Por mim, eu acho que foi isso. Então, eu acho que eu vou colocar esse daqui no mais ou menos. Agora, partindo para um dos meus jogos. Agora estamos chegando nos meus favoritos. Agora vamos para o Pokémon XY. Esse daqui, pra mim, eu acho que foi tipo
Meu terceiro jogo de Pokémon favorito. Esse daqui, o Pokémon XY, por mim, ele foi tipo um dos melhores. Por quê? Por causa que quando esse daqui foi lançado, ele, como posso dizer, ele conseguiu criar mecânicas para os Pokémon. Por causa que eu me lembro muito bem que esse daqui criaram a mecânica da Mega Evolução. Sendo pro Charizard, pro Venossauro, para o Blastoise e o Charizard. Muitos outros, que eu não vou falar agora. Mas, eu acho que os... Eu acho que eles poderiam ter colocado mais inspiração no Chespin. Por quê? O Pokémon Chespin, pra quem não sabe, ele é tipo o inicial de planta do Pokémon XY. Por quê? Mesmo sendo dos favoritos das crianças também, como eu que já fui criança e já vi, eu gostei muito. Eu acho que pra mim o Pokémon XY poderia ter, ter mais inspiração em fazer novos ginásios. Porque eu acho que eles viram, por causa que eu acho que eles poderiam ter criado outros tipos de ginásio do que fazer alguns repetidos. Por quê? Nos primeiros ginásios do Fighting Head, o T, o Hoenn, ou até mesmo no Pokémon Diamante, eu acho que eles vieram, tipo, bastante os primeiros ginásios cedo, tipo, pedra. Mas parece que eles ainda aproveitaram os tipo pedra e colocaram como um segundo líder de ginásio nos jogos. Porque no primeiro foi um tipo inseto. Pra mim, isso foi ótimo. Por causa que eu estou cansado de ver só do tipo pedra como primeiro líder de ginásio. Então eu acho que esse daqui eu vou colocar. Deixa eu ver. Vamos colocar em gosto. Eu acho que poderiam também criar o tipo um rival. Mas pra mim o resto tá ótimo. Agora vamos para o jogo meu favorito dessa região. Para a versão da geração minha favorita. E de quase muitas outras crianças. O Pokémon Sun e Moon. Por mim, o Sun e Moon foi uma das regiões que eu acho que foi a mais legal. Por quê? O Sun e Moon foi uma região que, tipo, marcou a infância de muitas crianças. Até começar a brincar na rua, ou até mesmo nas escolas, brincar de Pokémon. Eu acho que isso teria ter acontecido. O Pokémon Sun e Moon, depois que criaram o Pokémon XY e criaram aquelas mecânicas, se perceber bem, eles criaram mais mecânicas. Tipo, agora tem um total de 4. A Mega Evolução e esse daqui ganhou o Movimento Z. Pra quem não sabe o que é um Movimento Z, é um movimento especial que o treinador Pokémon faz junto para desbloquear um poder maior para você derrotar um oponente. Se vocês quiserem saber de mais, podem pesquisar por causa que esse vídeo aqui é somente ranqueando os Pokémon mesmo. Mas o que eu não gostei, bom, continuando com a parte que eu gostei mesmo, eles voltaram a trazer os rivais. Por causa que antes parecia que eles estavam com muita preguiça só de criar um rival para o seu treinador. O treinador. E o nosso rival parece que ele é o tipo
o neto ou o filho do primeiro Kahuna. E o que eu também gostei é que parece que eles tiveram uma ideia diferente. Por quê? Por causa que parece que eles colocaram agora Kahunas, pelo que eu fiquei sabendo. O Kahunas para você enfrentar um total de 4, que é pelo menos a metade do que das insígnias que a gente poderia pegar. Ganham também cristais Z para você poder ir evoluindo. Como o Ash. O primeiro cristal Z que ele ganhou foi do... Eu acho que foi do tipo elétrico. Não, foi o tipo normal. E outra coisa que eu também gostei é que parece que agora criaram Pokémon gigante, que são conhecidos lá como Pokémon Totem. Os Pokémon Totem no desenho, eles são Pokémons normais, mas com o dobro do tamanho, tipo dois deles. E eu acho que isso ficou bem melhor no desenho. Outra coisa que eu também gostei, eu acho que seria... Agora tem Pokémons Guardiões em cada ilha. Sendo o Tapu Koko na primeira ilha e os outros que eu não lembro agora. Por enquanto só lembro do Tapu Koko. Mas se for falar de coisas que eu não gostei, eu acho que seria a parte de... Deixa eu ver... Foi em ter criado o Pokémon Ultra Sun e Ultramon. Por quê? Por causa que parece que deixaram o jogo, tipo, mais ruim depois que criaram esses. Parece que não ficaram tão legal. Eu ouvi falar de pessoas que preferiam as primeiras versões do que esses Ultra. E outra mecânica que eu acho que eu não gostei muito foi em que os criadores parece que eles aproveitaram e agora isso também virou até moda em fazer Pokémons formas daquela região, como o Vulpix, o Seichiro, o Raichu, o Percy, o Rattata, o Raticate, outros Pokémons que também ganharam essas formas. Mas de resto, pra mim, esse foi o meu favorito. Por isso, Simon, meu favorito. Eu amo. Agora vamos para, tipo, o meu segundo favorito. Esse, o Pokémon Espada e Escudo. Por acaso que eu não sei falar esse nome em inglês. Esse daqui também teve uma mecânica incrível, que foi o... que foi deixar os Pokémon gigantes. Foi uma mecânica bem legal, mas como eu não conseguia jogar, eu só conseguia jogar esse fangame que o povo criava. Um dia eu posso tentar gravar pra vocês lá no futuro, se eu conseguir, é claro, trazer. E essa versão pra mim foi uma das minhas favoritas. Por quê? Porque as que ela marcou, tipo, muita história de muitas crianças. Sendo um dos jogos mais longos até se tornar um dos favoritos da criançada hoje em dia. E eu acho que de lado ruim, eu acho que eu acho que foi na parte em que, deixa eu ver, em que algum dos personagens aparece na Elite dos Quatro, fazendo o líder do ginásio do tipo dragão, lá do Pokémon de Galar,
se tornar também um campeão. Mas de resto, eu acho que tá tudo ótimo. Então eu acho que esse daqui vai se tornar o meu segundo. Agora vamos para o último jogo. O Pokémon Horizontes. Para quem não conhece, essa é a temporada mais atual de hoje em dia. Bom, agora estão criando até mesmo já a 10ª temporada, mas isso vamos deixar pra lá por enquanto. Por mim, essa daqui eu colocaria tipo... Bom, vamos começar falando um pouco mais. A parte que eu gosto foi em que parece que o Ash dessa vez não tá nessa região. Bom, depois que ele se tornou campeão lá na região de Galar, a sua fama acabou toda no desenho, se tornando só um garotinho normal agora. O Pokémon Horizontes parece que ele traz uma sensação muito legal. E diferente dos outros jogos e nos desenhos que você precisa fazer uma jornada com seus companheiros andando, o que eu gostei mesmo é que parece que a nossa protagonista, a Liko, ela está viajando em um dirigível gigante que voa com seus amigos, o Ray e a Dot. E o legal é que essa temporada parece que ela está indo bem mais longe. Então isso foi o que eu mais gostei. E eu acho que foi uma das melhores até agora. Principalmente a mecânica do teralização. A teralização para mim foi minha favorita. Por quê? Bom, antes eu quase nunca entendia o que era teralizar. Eu só entendi mesmo quando eu fui assistir os episódios. E eu acho que ficou bem melhor quando eu assisti para entender o que é teralização. E o que eu também gostei foi em que o Pokémon, em que a Lico, ela tem um colar que é um Pokémon disfarçado. Um Pokémon que tá dormindo dentro do seu pingente, que a avó dela deu. Então, pra mim, esse foi o melhor dessa temporada. E o melhor é que ainda vai ter bem mais. E ainda no futuro tivemos os personagens já mais velhos. E um novo tripulante entrou. E também é que agora alguns Pokémons ganharam mecânicas. Ganharam novas megas evoluções. Como Charizard, o Victreem. Eu não sei se eu falo o nome certo desse, por causa que esse daí é muito difícil de falar, o segundo que eu falei agora. Eu não sei como falar o nome dele. Mas eu acho que é difícil de encontrar lados ruins. Por quê? Por causa que eu acho que foi uma das temporadas mais divertidas que eu já vi. Ainda eu só não vi jogos. Mas por mim, esse foi o melhor. Então eu acho que eu vou colocar esse daqui. Bom, eu acho que no amo, eu acho que vou colocar aqui no amo mesmo. Então, esse foi toda minha ranqueada. Eu ranqueei todos os jogos. Espera só um pouquinho. Vou colocar esse daqui no eu não gosto. Por causa que eu acho que, no mais ou menos, eu acho que ainda é muito pra esse. Por causa que esse aqui é muito copião do Pokémon Fire Red. Então, chegamos ao final do vídeo. Me espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem mais vídeos como esse, deixe seu like e se inscreve no canal. Ah, e outra coisa, se vocês querem que eu traga mais episódios de Scary Teacher, vá lá no meu
primeiro episódio da minha segunda temporada de Scary Teacher. E vamos chegar a 15 inscritos. Quer dizer, não, 15 likes. Quanto aquele vídeo bater 15 likes, eu trago o segundo episódio. Mas se for falar desse daqui, dê mais sugestões do que eu vou ranquear nos próximos vídeos, tá bom? Tchau!